Mãe é o amor que fica quando tudo passa. Amém? Mãe é o amor que fica quando tudo passa. Foi uma pessoa anônima que falou esta palavra. E é uma pena que o seu nome não tenha ficado gravado, porque é uma frase muito linda e é uma frase de muita reflexão. Quero falar um pouquinho da minha mãe. Minha mãe era uma das mulheres mais fortes que eu já conheci. E a única vez que eu a vi chorar foi quando roubaram sua carteira no ônibus. Até então. E ela chorou de raiva. Ela não chorou de emoção, ela chorou de raiva, de impotência. Mas depois eu a vi chorar muitas vezes depois da morte do meu pai. Eu nunca vi minha mãe reclamar de dor alguma, nem quando teve câncer. E olha que doeu bastante. Ela passou quase 7 anos com o câncer de mama, que depois ramificou no cérebro. E ela suportou tudo sem reclamar de nada. As palavras da minha mãe sempre foram de incentivo. Vai lá, tira a carta de motorista. Mãe, estou com medo de atravessar São Paulo. Não, vai dar certo. Atravessa São Paulo, vai dar certo. Eu estou com você, não vai acontecer nada. Minhas pernas tremiam de medo e minha mãe falava assim, não vai acontecer nada, vai dar certo. Vai lá, você vai conseguir. Nunca vi minha mãe falar assim, uma palavra de medo, uma palavra de retroceder. Mas, no fundo, o coração da minha mãe devia ter medo. No fundo, o coração da minha mãe devia estremecer. Eu sempre quis ser como minha mãe, mas passei longe de ser uma mulher como ela foi. O amor vai ajudar a ver melhor suas virtudes. E eu quero dizer para você que abaixo do amor de Deus tem um amor semelhante, que é o amor de mãe. Seu pecado vai ampliar seus defeitos, mas o amor vai ajudar a ver melhor suas virtudes. Mãe, o que dar e o que esperar? Dê à sua mãe amor, respeito, honra e obediência. Espere da sua mãe amor, cuidado, orientação e disciplina. Abraham Lincoln escreveu: tudo o que sou ou tenho esperança de ser, devo ao anjo que foi minha mãe. Lembro-me das suas orações, que nunca me abandonam. Tem sido parte de mim durante toda a minha vida. Abraham Lincoln. Quando nasce um bebê, ou um bebê adotado, ou um ser muito especial é amado de tal modo que não é deixado sozinho, nasce uma mãe. Uma mãe biológica, uma mãe adotiva. Nasce uma mãe. E nasce uma mulher com características únicas. E nasce com ela várias frases que são frases de mãe. Sabe, todas as vezes na minha vida, eu vou fazer 63 anos, eu digo assim, minha mãe dizia isso, não existe dinheiro fácil por vias honestas. Minha mãe dizia isso, olha, isso aqui. Minha mãe dizia assim, não faço bem se você não suporta o peso da ingratidão. Minha mãe dizia isso. São frases de mãe que ficam para sempre no coração da gente. Então, nasce uma mãe, nasce frase com ela, que todas as mães sempre dizem. E hoje nós vamos interpretar
algumas frases. Obrigado, Lulu. Deus abençoe. E hoje nós vamos interpretar algumas frases que mães falam, que são frases que às vezes filhos interpretam de forma errada. Mas nós vamos hoje aprender que nem sempre as frases que elas falaram para nós são ameaças. Então eu quero dizer a primeira frase, a grande frase, a primeira frase que sua mãe sempre disse para você que ela pronunciou. Eu vou contar até 3. Termina no 2. Quantas vezes você não ouviu da sua mãe essa frase? Eu vou contar até 3. 1, 2, não chegou 3. Tá! O tamanco virou e quase pegou. Né, Lu? Tá aí, ó. Tá a plaquinha aí, né? Sua mãe pode não ter sido cristã. Sua mãe pode não ter querer ter te ensinado nenhum versículo bíblico, nem tampouco matemática, mas ela estava te ensinando um princípio da obediência. E isso é bíblico. Então ela estava te ensinando um princípio muito importante, obediência. Mas não era uma obediência comum, era uma obediência imediata, porque a palavra de Deus diz assim, eu não sei se vai estar aí, 1 Samuel 15, 22, está aí? Está aí? Beleza. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Quer dizer, tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Veja a fé que a sua mãe teve, ainda que ela não conhecesse a palavra de Deus. Nesse 1, 2, 3, foi o tijolinho na base que ela estava colocando no seu futuro, te ensinando sobre obediência. Ela podia ser cristã ou não cristã, ela estava te ensinando princípios cristãos, porque mãe é um anjo do Senhor. Mãe é um anjo de Deus. Não faça sacrifícios de comprar um grande presente de Dia das Mães hoje e desobedecer sua mãe o ano inteiro. Não honrar sua mãe o ano inteiro. Então não adianta guardar o dinheiro para comprar um grande presente para sua mãe se você desonra sua mãe o ano inteiro. A mãe é tão boa, mas tão boa que ela te dá uma margem de tempo, 3 segundos. 1, 2, 3, para a tua escolha. E sabe o que ela estava te ensinando nesse 1, 2, 3? Tolerância. Tolerância. Ela estava te ensinando a arte da tolerância, porque antes de contar até 3, ela já tinha te avisado muitas vezes. Ela não tinha te avisado? Olha, menina, faz isso de novo que eu vou te bater. Olha, moleque, presta atenção. Se você fizer de novo, eu vou arrancar a tua orelha fora. É verdade ou não é verdade? O Vini está fazendo aniversário hoje, gente. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Ainda não deu tempo de eu fazer homenagem na igreja, no grupo da igreja, porque a gente acordou muito cedo, tá? Mas logo mais eu vou fazer a homenagem, tá? Então ela estava te ensinando tolerância, porque ela já tinha avisado várias vezes. Mas chegou no momento que ela falou assim, agora eu vou contar até 3. Estava te ensinando tolerância.
Esse 1, 2, 3, que você achava que era uma ameaça, era o amor e a misericórdia daquela que abaixo do amor de Deus, que é o amor que mais se assemelha ao amor do Pai, que mães nunca desistem. Quantas vezes Deus conta 1, 2, 3, 1.000, 1.100, 1.200, para dar para a gente a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, para nos arrependermos, para obedecermos. Quantas vezes eu falei para você, meu filho, não andar com más companhias, porque más companhias corrompem bons costumes. Quantas vezes eu falei para você não comprar aquele carro, porque ia te dar problema. Quantas vezes eu falei para você não se envolver com aquela pessoa, porque ia ser um traste na tua vida. Quantas vezes eu falei para você não namorar aquele moço que não era bom para você. Quantas vezes eu falei para você não namorar aquela moça, porque não ia dar certo. Você não ouve. Eu contei até 1000, meu filho. Quantas vezes? Quantas vezes? E mãe conta até 3, porque ela quer que você obedeça. E ela tem princípios. Segunda frase de mãe. Você não é todo mundo. É verdade ou não é verdade? Você não é todo mundo. Mãe, todo mundo vai faltar na aula hoje, mas você não. Você não é todo mundo. Sabe o que a sua mãe estava fazendo? Sua mãe não estava querendo brecar aquele passeio maravilhoso que você ia ver teu boy. Que você ia ver tua girl, teu crush, a tua menina maravilhosa. Tua mãe não estava querendo quebrar aquele passeio, ela não estava querendo ser o teu espinho na unha, sabe? Ela não estava querendo implicar com os teus amigos, ela não estava querendo te proibir de ir naquela festinha, ela estava querendo te ensinar valores. Sabe, mesmo ela não sendo cristã, ela estava querendo te ensinar que você tem valor, e o teu valor era demais da conta. Eu não sou mineira, mas era demais da conta. Ela estava querendo te ensinar aquilo que diz na palavra de Deus. Preste atenção àquilo que está escrito no livro de Provérbios. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Está escrito na Almeida Corrigida Fiel, mas está escrita na NVI, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceda. Se alguém chegar para você e falar um monte de coisa para você legal, mas forem maus, não ceda, porque você não é todo mundo. Você é meu filho, você não anda com más companhia. Se alguém oferecer cigarro, não fuma. Se alguém te oferecer droga, não pega. Se alguém te oferecer bebida, não bebe, porque você não é todo mundo. Eu não te criei para isso. Eu te criei para ser diferente, eu te criei para ser vitorioso. Era isso que ela estava querendo te ensinar. Ela não estava querendo arruinar com os teus planos. Esse texto de Provérbios foi escrito por homem. Foi escrito por um homem, Salomão. Mas se fosse escrito pela minha mãe, ela teria complementado assim, ó: minha filha, se os maus tiverem que te seduzir, vierem te seduzir, não ceda. Sabe por quê, minha filha Loredana? Você não é todo mundo. Eu não te falei para faltar na escola, para você não ser burra. Eu não falei para você matar a aula, porque eu quero que você se forme.
Mães iriam acrescentar, não iam? Iriam acrescentar ou não iriam acrescentar? Porque você não é todo mundo. Essa frase não era um breque para os sonhos. Era um conselho de sabedoria, de uma fé tremenda da sua mãe que estava demonstrando que o seu valor é muito maior do que o senso comum que o mundo quer te dar. O mundo quer que você seja qualquer um. Tua mãe falou que você não é qualquer um. Em quase todo o tempo nós estamos tentando agradar as outras pessoas. A gente está querendo ser aceito no grupo. É normal ou não é? Você está querendo ser aceito em grupo. Você está querendo fumar para querer entrar naquele grupinho que ninguém quer que você entre porque ali só tem bacana. Isso acontece muito em escola. Na escola, para ser aceito, é ensinado a colar, matar aula, mas para sua mãe não. Você não é todo mundo. Você é a pessoa que ela quer que dê certo. Quer que você passe porque você é bom. Certa vez, a Natália no prézinho, teve a formatura do prézinho. Teve uma apresentação. E todo mundo tinha que andar num quadradinho. Mas poucas pessoas andavam no quadradinho certo. Só que como ela tinha toque, ela tinha que andar no quadradinho certinho. Então ela olhava para o quadradinho certinho. E todo mundo tinha uma vela na mão. E todo mundo estava com a vela acesa. A dela apagou. Justo a dela apagou. E eu olhava para o desespero dos olhos dela, dizendo: Natália, não se preocupe. Você vai brilhar da mesma forma, porque você não é todo mundo. Você é a Natália. Você não precisa da vela para brilhar. E eu olhava para ela: vai em frente, Natália, porque você não é todo mundo. A Natália tinha medo de andar de balanço. E eu olhava para ela e falava assim: filha, vai mais alto, porque você não é todo mundo. As pessoas têm medo de balanço, mas você não. Você pode ir mais alto, porque você não é todo mundo. Sabe, Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele sentava com publicanos, com fariseus, com prostitutas, porque ele tinha convicção que ele era o Filho de Deus. Que ele era o termostato, como o pastor falou. Ele não era o termômetro, ele era o termostato. Ele era a pessoa que trazia a luz para o mundo. Ele era a pessoa que não se contaminava com o ambiente. Ele era a pessoa que levava o ambiente aos lugares que ele ia. E eu quero dizer para você, você já foi aceito, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. O mundo não precisa provar nada para você. Você não é todo mundo. Você já foi incluído como filho de Deus. Você é especial. Era isso que a sua mãe estava querendo te dizer. Amém? Amém? Terceira frase, que certamente você vai se identificar. Um dia você vai ter um filho. Aí você vai ver. Você achou que essa frase era uma ameaça. Não é mesmo? Mas não era. Era sua mãe ensinando sobre compaixão. Era sua mãe ensinando a você se colocar no lugar do outro. E como é difícil se colocar no lugar do outro. Principalmente quando esse outro é o que está mais próximo de nós. Se coloca no meu lugar.
ela estava dizendo. Se coloca no lugar do seu pai, dos seus irmãos, dos seus primos, dos tios, daqueles que sofrem, porque eu sofri demais por você. Eu levantei muitas vezes durante a noite para ver se você respirava, para ver se você estava viva. Sua mãe não estava rogando uma praga. Seu filho vai ser mal como você foi. Ela estava ensinando sobre empatia, sobre amor. Por favor, Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei do profeta. E sua mãe estava tentando lhe ensinar sobre empatia. Um coração que tem empatia agrada o coração do Pai. Eu não sei se você acha que não precisa mais ouvir os conselhos da sua mãe. Talvez seu coração tenha sido tomado pela arrogância, pela soberba, achando que sabe muito mais do que ela. E até você sabe mais. É uma outra geração. Vocês voaram. Vocês voaram. Mas ninguém sabe tanto sobre algo que não possa ouvir um conselho, principalmente o conselho de uma mãe, ainda que ela seja analfabeta. Sabe por quê? Porque mãe é um pouco de profeta. Você já parou para pensar que por trás dessa frase, um dia você ainda vai ter um filho? A Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Jó. Ele perdeu tudo, família, riqueza, prestígio, tudo. E alguns amigos vão até ele, e esses amigos tiveram tudo, menos empatia, menos compaixão. E você já ouviu alguma pregação, alguma mensagem pregando bem sobre os amigos de Jó? Não existe. Não existe. Alguém que não tem empatia jamais será lembrado com amor e sabedoria. Jamais. Um dia vocês vão ter um filho e saberão o grande amor de entregá-lo a vocês. Deus estava se referindo a Jesus. A fé de sua mãe estava falando isso a você. Nós precisamos aprender a arte de nos colocar no lugar do outro. Quarta frase. É tudo eu nesta casa. Alguém se identifica? É tudo eu nesta casa. Ela não estava praguejando, nem reclamando, nem dizendo que ela é o máximo, que só ela sabe fazer as coisas. Ela estava te ensinando sobre altruísmo. Altruísmo é fazer pelos outros sem que nada te beneficie. Inúmeras ações que fazemos que não vai ter retorno para nós. É isso que todas as mães fazem todos os dias na face da terra. Ela pensa em todo mundo, até na vizinha. Você já viu um pai levar farinha para a vizinha? Levar açúcar para a vizinha? Pai levar? Não, mas mãe leva. Mãe vai ver se a vizinha está com algum problema. Sabe com quem que elas aprenderam isso? Com o Mestre Jesus. Vamos ler uma passagem? Mateus 14, do 14 ao 15, em diante, na NVI. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então Jesus já tinha pregado, já estava cansado, já tinha curado os doentes, já tinha feito todo o seu trabalho. E os homens normais, o que falaram? Despede todo mundo já está cansado, já fez seu trabalho, já resolveu? Já deu então.
Mas Jesus, o coração Jesus de amor, como um coração de mãe de amor, respondeu assim: eles não precisam ir, dê-lhes algo para comer. Você já viu mãe despedir alguém com fome? Já viu mãe despedir alguém com fome? Não estou falando contra os pais, pelo amor de Deus, mas é uma natureza divina da mãe. E hoje nós estamos falando do Dia das Mães de natureza divina. Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-os aqui, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-lhes aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, a mãe quer entuchar a comida até sair pelos olhos. É verdade ou não é verdade? Mãe quer entuchar a comida, está vendo o filho gordinho, está vendo que o filho está obeso e quer entuchar a comida no filho. É verdade ou não é verdade, gente? É verdade, eu estou mentindo? Estou mentindo? 5ª frase. Estou no horário ainda. Me liga quando você chegar. Tá? Facebook, Twitter, Instagram, mas me liga quando você chegar. Tua mãe não estava querendo que você perdesse os créditos do celular. Tua mãe não estava querendo que você ficasse sem bateria. Tua mãe não pede para você ligar porque ela é intrometida, nem enxerida, tá? Sua mãe estava querendo se certificar que o que ela tem de mais precioso está são e salvo. Pensa pelo lado da sua mãe. Ela estava te ensinando um princípio chamado cuidado, porque Deus dotou todas as mães de um cuidado sobrenatural. Deus dotou as mães de um cuidado sobrenatural. Ela se preocupa até quando não é para se preocupar. Ela vê quando você nem chegou no lugar. Outro dia aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu fui no hospital e eu disse para o Daniel: a Juliana está aqui no hospital. Ele falou: você está maluca? Tá nada, você viu errado. Passou 10 minutos, a Juliana chegou no hospital. Por Deus que está no céu. A Juliana chegou no hospital. A gente sente quando um filho sofre um acidente a quilômetros de distância. Quando a Natália, a Juliana, a Márcia, o Júnior, a Isabelle sofreram um acidente, eu senti esse acidente a quilômetros de distância. E eu sei que não fui só eu, porque várias mães sentem e têm esse dom de sentir. Quantas mães ligam aqui e falam assim: filho, já tomou o remédio? Lembrou de tomar o remédio? Já tomou o remédio, filhinho? Quantas mães cortam o bife para o seu filho comer? Quantas mães fazem o prato para os seus filhos? Quantas mães dão biotônico Fontoura? Quantas mães? Eu vou contar até um episódio que aconteceu ontem. Eu tenho uma amiga muito querida, ela se chama Flávia. E eu fui na casa dela e estava um frio. E eu estava de blusa térmica. E estava com uma outra blusa por cima.
E ela tem um garoto maravilhoso, tem 14 anos, vai fazer 14 anos agora, dia 18. E eu fui até lá, e ele é um menino educado, mas olha, eu estou para ver um menino mais educado do que ele. E aí nós descemos, e foi tão instintivo o que ela fez, foi tão instintivo de mãe. Sabe aquela mãe coruja, aquela mãe que guarda os pintinhos debaixo das asas mesmo? E ela falou para mim umas 3 vezes, Loredana, quer uma blusa? Eu falei, não, Flavinha, pode deixar. Loredana, quer uma blusa? Não, pode deixar. Loredana, eu pego uma blusa. Não, pode deixar. Aí nós saímos do elevador, bateu aquele vento frio, o Arthur pegou a jaqueta dele e foi tirando para me dar a blusa. Ela falou, não, Arthur, a tua blusa não. Eu vou lá em cima pegar outra, mas a tua blusa você não tira, você vai passar friagem. Então, esse é o amor de mãe. E quinto e último ponto. E esse vai doer um pouco. Mas eu garanto que toda mãe falou para você. Eu quero ver quando eu não estiver mais aqui. E aí eu queria que a Natália subisse. Não, não. Só para tocar, pelo amor de Deus. Só para tocar, pelo amor de Deus. Vou fazer uma revelação. Não, não, a revelação minha. Olha, Natália, pelo amor de Deus. Não, revelação minha aqui. A última frase que eu quero dizer para vocês é: eu quero ver quando eu não estiver mais aqui. Parece uma frase dramática, mas ela quer te ensinar muitas coisas com isso. Ela não estava ameaçando a morte dela, caixão e vela preta. Preste bem atenção ao ensino que traz por trás dessa frase. O que existe, ela quer te ensinar o valor da presença. O mais importante para ela, para mim e para você, é o valor da presença. Quantos presentes caros você já pode ter comprado para sua mãe? Feche os olhos um minutinho. Quantos presentes caros você já pode ter comprado para sua mãe? Hoje, para mim, é um dia bastante peculiar. Sem mãe e sem uma filha. A filha está viva, graças a Deus, mas não comigo. Longe de casa, longe da minha presença. E ela já me deu presentes muito caros, me deu presentes simples, mas o maior presente que ela me deu foi estar junto comigo. E nenhum deles é mais importante do que a presença junto. E não digo só de hoje, mas de sempre. E quando a sua mãe disse, eu quero ver quando eu não estiver mais aqui, ela quer dizer assim, eu quero ser valorizada. Eu quero ser amada enquanto é tempo. A gente sempre pensa que as mães serão eternas, mas elas não são. Jesus também teve que partir um dia e teve que morrer. E eu quero que você continue assim. Eu quero ler
aquilo que está escrito em Mateus 16, 21, 22. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porque Jesus estava anunciando que iria partir. A gente sempre acha que isso não vai acontecer, não com a gente, não com a mãe da gente. E quando a sua mãe estava dizendo, quero ver quando eu não estiver mais aqui, ela estava dizendo, fica comigo. Vamos viver esses momentos, vamos viajar juntos. Eu estou me sentindo tão sozinha, porque o dia que eu não estiver mais aqui, esses momentos estarão para sempre no seu coração. Eu vou deixar um legado para você. Eu vou deixar muito de mim. Deus deixou um anjo chamado mãe para cuidar de você. E honre-a, ainda que ela já tenha partido, honre-a com a sua memória. Deus tem um cuidado tão grande comigo e com você, que nos deu o Espírito Santo que foi feito para estar ao nosso lado. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, não importa a frase que a sua mãe falou para você, no fim, o significado de todas elas é um só: o amor. O significado de todas as frases que ela falou para você tiveram a presença de Deus, tiveram o Espírito de Deus, tiveram o ensinamento do Espírito de Deus, e o significado de todas elas foi o amor. Feliz Dia das Mães para todos, em nome de Jesus.